Chegamos ao vivo com o seu Cidade Alerta Santa Catarina e vamos ampliar essa cobertura que você vinha acompanhando com o Bate no Cidade Alerta Nacional, agora às 6 horas em ponto. E hoje vai ser uma programação diferente, um especial sobre as chuvas que estão assolando o litoral aqui de Santa Catarina. Você confere nas imagens a situação em vários pontos. Esse ponto aí é aqui em Florianópolis. Você viu que o carro caiu numa cratera, né? Olha só essa situação dessas ruas alagadas. Realmente uma situação muito complicada desde o início da manhã. As nossas equipes estão apurando todos esses detalhes. Você vê aí os carros tentando passar pela correnteza, o que não é recomendado. Você que nos assiste agora, fique em casa, deixe para ir para casa mais tarde se você está no seu trabalho em segurança, porque a situação é complicada em várias rodovias, em várias ruas aqui do nosso estado nesse momento, em várias cidades, principalmente aqui do litoral. Florianópolis foi assolada no período da tarde, mas Itapema, Governador Celso Ramos, Balneário Camboriú, Itajaí já estão sofrendo com essa situação desde o início da manhã. Olha só como é que está o nosso estado e também a questão das chuvas, né, aí Balneário Camboriú. A chuva foi descendo e trazendo do morro a lama e levando para a praia. Um ônibus que tombou aqui em Florianópolis, na alça de acesso para a Ponte Pedro Ivo. A Susan Rodrigues esteve lá, você vai conferir todos os detalhes. Tinham 10 passageiros nesse ônibus. Você vê imagens aí do alagamento em vários locais do nosso estado. E a recomendação é essa, não saia de casa, se você puder ficar em casa com segurança, permaneça. E agora não é o momento ideal para você poder voltar para sua casa, se você trabalha em alguma dessas cidades que eu falei. Permaneça no seu trabalho, permaneça em segurança, não se arrisque na estrada. A SC 401, a rodovia mais movimentada do nosso estado, está em uma situação muito complicada, vários pontos de bloqueio onde não tem como passar. Então, não se arrisque para não terminar em uma situação como essa. Olha só, o carro sendo levado pela correnteza. Realmente uma situação devastadora. E você que nos assiste, eu peço que entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp que está aberto para você de agora, às 6 horas até às 8 horas da noite. Nosso WhatsApp está na tela, 489-9186-5988. É o WhatsApp do Balanço Geral, o WhatsApp do Cidade Alerta. Você pode mandar fotos, vídeos, conta a situação aí na sua rua, no seu bairro. Você está sofrendo com a chuva? Recebeu imagens aí que mostram a situação da chuva na sua cidade? Compartilha com a gente que a gente vai mostrar ao vivo. A gente quer saber como é que está a sua situação nesse momento. Reforço também os telefones de emergência, 193 dos bombeiros e 199 da Defesa Civil. Entre em contato se você estiver em uma situação complicada. Os bombeiros já resgataram muitas pessoas que ficaram ilhadas durante o dia de hoje. Em Governador Celso Ramos, mais de 10 famílias que não conseguiam mais sair das suas casas porque a água subiu rapidamente e precisaram acionar os bombeiros para serem resgatadas. Teve inclusive uma mulher lá em Governador Celso Ramos que deu à luz no meio dessa enchente. Os bombeiros foram acionados, foram até a casa dela, que fica no Canto dos Ganchos. E lá precisaram fazer o parto. Uma mulher de 23 anos que passa bem, o neném dela também passa bem. E parabéns aos bombeiros por esses atendimentos. Bombeiros que estavam de folga e foram acionados, bombeiros de outros municípios que não foram tão atingidos e foram então para esses municípios que estão sendo mais afetados pela chuva. E você vai acompanhar uma cobertura completa, uma cobertura com a nossa equipe de reportagem espalhada por todo o estado, a nossa equipe de produção apurando as informações. Vamos conversar com prefeitos, com secretários de estado, secretários municipais para falar dessa situação. Até agora, temos pelo menos 2 municípios que decretaram situação de emergência no nosso estado. São os seguintes: Balneário Camboriú e Governador Celso Ramos, que estão aí em situação de emergência e já declararam. Outras cidades ainda estão acompanhando essa situação e devem declarar nos próximos minutos. Agora eu quero dividir esse espaço com a Márcia Dutra, que vai estar aqui junto comigo durante toda essa cobertura para trazer os detalhes de como que está o nosso estado nesse momento. Márcia, prazer dividir esse momento com você e a gente espera, né, que o nosso estado supere novamente essa situação, porque chuva desse jeito eu nunca tinha visto.
É verdade, Felipe Croce, muito boa noite para você, boa noite para vocês que nos acompanham. O Felipe disse que ao longo dessa cobertura especial, vamos até às 5 para as 8 da noite, agora, a partir de agora, com Cidade Alerta. Depois, na sequência, naturalmente, não poderia ser diferente com o nosso ND Notícias. Vamos conversar, inclusive, com o próprio governador Jorginho Melo, que até há pouco estava na SC 401, no Centro Administrativo, e neste momento se desloca para a Casa da Agronômica. Daqui a pouquinho ele estará ao vivo com a gente, nessa cobertura especial que, como disse, não poderia ser diferente. Vou abrir esse nosso encontro também falando com o Tenente Coronel Zefir, que é o responsável por todo o nosso litoral. Ele é do Corpo de Bombeiros e tem condições de trazer para a gente agora um balanço da situação no litoral de Santa Catarina. Tenente Coronel, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Traga para a gente um balanço da situação neste momento. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os telespectadores do Cidade Alerta. É sempre um grande prazer prestar contas aí à comunidade catarinense, ainda mais num veículo de comunicação tão poderoso quanto a ND, né? Então, Márcia, nós estamos atuando em 23 municípios, né? Desde o início da manhã, quando essas fortes chuvas começaram a assolar o litoral norte, né? E quando eu falo litoral norte, a região de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e a Grande Florianópolis, nós já realizamos 201 atendimentos. Estamos com 58 viaturas, embarcações nesses locais. São 23 municípios atingidos, né? E nós estamos com um total de 160 homens no terreno, atendendo ocorrências de salvamento, resgate, que estão ocorrendo durante todo o dia. Estamos acompanhando as previsões meteorológicas emitidas pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil. E tão logo essa água comece a baixar, né? Em muitos locais a chuva já diminuiu muito seu volume. Então, logo as chuvas comecem a baixar, por determinação do nosso governador, Jorginho Melo, nós iremos apoiar esses municípios, né? Em ações de restabelecimento, com caminhões-tanque, ajudando as cidades a fazer a limpeza de suas ruas, seus prédios públicos e ficando à disposição das prefeituras dos municípios atingidos. Senhor Coronel, em Governador Celso Ramos, a gente sabe que várias pessoas acabaram ficando ilhadas, precisaram dos bombeiros, os bombeiros inclusive com apoio de São José de Biguaçu, e teve uma mulher grávida que entrou em trabalho de parto e os bombeiros realizaram o parto dela. Exatamente, nós estamos atuando em Governador Celso Ramos também desde o início da tarde, com maior frequência, inclusive o nosso aquartelamento ele foi atingido também pelas águas. Nós estamos realizando as operações com apoio da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Tivemos essa ocorrência de destaque, né, que essa senhora grávida acabou entrando em trabalho de parto e realizamos o parto dela, e também deslocamos para Governador Celso Ramos células da nossa força-tarefa do 10º Batalhão de São José e também efetivo ali de Biguaçu, onde pudemos prestar um melhor atendimento a Governador Celso Ramos. Agora, nesse exato momento, nós estamos com ocorrências ocorrendo em Biguaçu e São José e estamos também dando prosseguimento a esses atendimentos agora nessas duas cidades que não haviam sido afetadas agora mais cedo, né? Coronel, nesse momento nós temos quantas cidades em situação de emergência? A princípio, a última informação que eu tinha pouco antes de entrar no estúdio era de Balneário Camboriú e Governador Celso Ramos. E expectativa de decretação de situação de emergência também em Itapema. O que o senhor pode confirmar para a gente? Exatamente, Márcia. A informação que você tem é a informação correta, que eu também tenho. Por enquanto, Balneário Camboriú e Governador Celso Ramos. E muito provável que Itapema também decrete estado de emergência, né? Porque teve a enxurrada foi muito forte também no município de Itapema. Coronel, como é que vai funcionar agora o trabalho, né, de reconstrução dessas cidades? Porque, a princípio, a chuva deve continuar até o dia de amanhã, né, até sexta-feira. Como é que vai funcionar o trabalho dos bombeiros? Porque a gente sabe que, por exemplo, árvores que caíram, muitas vezes não vão conseguir ser retiradas do local nesse momento, né, ou até mesmo rodovias para serem limpas. Como é que vai funcionar esse trabalho daqui para frente?
Então, estamos organizando uma mega operação de apoio ao restabelecimento dos municípios atingidos. Nós estamos enviando nossos autotanques, né, que são os nossos caminhões-tanques, de vários municípios aqui do litoral, para prestar o total apoio às prefeituras, aos municípios atingidos, com a limpeza das ruas, de prédios públicos, né, postos de saúde, creches, escolas, enfim, estaremos à disposição das prefeituras para fazer esse restabelecimento o quanto antes, né? A questão dos cortes de árvores, a questão da limpeza, né? Nós estaremos em apoio juntamente com os órgãos de limpeza dos municípios, os municípios que possuem guarda municipal, defesa civil organizada, a gente estará à disposição, trabalhando, né? Como a exemplo que fizemos no Alto Vale há uns 2 anos atrás, ajudando no restabelecimento, na limpeza, né, desse município, para que as pessoas voltem a ter a sua vida normal, né, com a cidade limpa, organizada, enfim. Coronel, para a gente fechar, um último alerta com relação a riscos de deslizamentos, porque com esse solo encharcado, com certeza essa é uma grande preocupação agora também, né? Tínhamos, Márcia, um risco de deslizamento muito grande agora na metade da tarde, por causa do grande volume de chuvas acumulado, né? E de chuvas fortes que caíram aqui sobre a Grande Florianópolis, né? Agora à noite, né, no início da noite, as chuvas diminuíram muito o volume. Em alguns locais ainda está chovendo, mas esse volume já diminuiu bastante. E a tendência é que nós não tenhamos, por enquanto, né, a previsão é essa, nós não tenhamos maiores riscos de deslizamento, né? Até porque esse grande volume de chuva que caiu na parte da tarde, a tendência é que ele não se repita agora à noite. Coronel, muito obrigada por nos atender. Nosso espaço aberto, como dissemos há pouco, eu e Croix, estamos com uma cobertura especial a partir das 6 horas da tarde até as 5 para as 8 da noite de hoje, direto Cidade Alerta, na sequência ND, naturalmente, trazendo as últimas informações, as últimas atualizações dessa situação totalmente inesperada para a Grande Florianópolis, principalmente para a nossa capital e ainda Litoral Norte. Então, nosso espaço aqui mais do que aberto à disposição do Corpo de Bombeiros, se for precisar, avisa que a gente volta imediatamente com o senhor e com novos alertas, viu? Muito obrigada sempre pela sua atenção. Eu que agradeço, Márcia. O Corpo de Bombeiros está sempre à disposição para prestar contas do nosso trabalho à sociedade catarinense. Valeu, Coronel. Obrigado, um abraço, bom trabalho para o senhor. Felipe Croix. Pois é, Márcia, quero aproveitar aqui para reforçar o nosso WhatsApp. Você que está nos assistindo, está passando por alguma situação complicada, entre em contato com a gente, mande fotos, mande vídeos, mande um texto explicando a sua situação, está na tela para você, 489-9186-5988. Bem, agora a gente vai até a Defesa Civil aqui do nosso estado, onde está o Paulo César, nosso repórter, que vai trazer os detalhes, porque o que acontece? A Defesa Civil chegou a emitir um alerta, ele foi emitido na noite de ontem, mas dizia que a chuva ia se intensificar a partir do meio-dia. E era um alerta amarelo, não era um alerta para a situação que realmente, de fato, ocorreu. Paulo César, peço para que você traga esses detalhes para a gente. Muito boa noite para você. Boa noite, Croix, para você e para quem nos acompanha no Cidade Alerta. As informações da Defesa Civil vêm por meio dessa emissão, desse alerta de observação já na noite de ontem, mas quem vai explicar um pouco para nós sobre essa emissão e o porquê de não ter vindo algo mais relacionado a algo mais severo é o secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil, Fabiano de Souza, Coronel Fabiano de Souza. Coronel, a primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor, já diante dessa nossa conversa, é sobre a emissão do alerta. Houve muito questionamento da não chegada de um alerta mais específico sobre o volume de chuva no período da manhã, e sim a partir do meio-dia. O que aconteceu nesse episódio? Bom, a gente precisa dividir o tipo de alerta e o período. Existiam avisos meteorológicos emitidos para o decorrer do dia de hoje, num volume previsto inferior, em alguns locais bem inferior, ao que foi constatado. Talvez boa parte das pessoas tenham destacado o alerta a partir das 11 horas, meio-dia, porque já foi a utilização de um novo sistema, em que não havia necessidade de um cadastro prévio, mas todos os que estavam naquela região da antena receberam automaticamente um número.
Então, esse cadastro foi novo, mas as publicações de avisos em redes sociais, portal da internet, já vinham sendo emitidos com mais antecedência, especialmente no período da manhã. O primeiro do dia foi 6h30 da manhã. Isso de ontem? Do dia de hoje. De hoje. 6h30 da manhã. E o que trazia observação era por volta de 8 horas da noite de ontem. SMS também não chegou. É por conta dessa nova ferramenta? Não. O SMS foi constatado um problema na parte da manhã. E as operadoras de telefonia foi feito o cadastro e teve um problema. Aquele alerta posterior é um sistema novo, aquele que não precisa do cadastro. Esse do SMS é aquele que precisa do cadastro. Então, esse aqui teve problema no início ali da manhã, mas a publicação de avisos e alertas se deu para os outros meios que a Secretaria atua, principalmente redes sociais, portal de notícias e toda a divulgação que a gente faz via assessoria de comunicação. A quantidade de chuva surpreendeu até mesmo o Estado, secretário? Não, sem dúvida nenhuma. A previsão que os meteorologistas nos apresentaram e que os modelos meteorológicos indicavam girava em torno de 70, 75 milímetros para o dia. Nós tivemos registros de que em 12 horas choveu mais de 200 no município de Tijucas. É claro que a partir da constatação, principalmente do que ocorreu em Balneário Camboriú, e pelo deslocamento dessa circulação marítima, os outros municípios mais ao sul foram avisados com mais antecedência. Mas esse volume inicial, que não aparecia nos modelos meteorológicos, e o volume que foi informado bem inferior, sem dúvida nenhuma, a chuva, volume, intensidade distribuído num tempo curto, surpreendeu. Nós tivemos situações de 1,5 vezes previsto para o mês em 12 horas. Secretário, quero agradecer a sua participação e lembrando que até o momento são 80 desabrigados nas principais cidades afetadas, são cerca de 5 abrigos já instalados aqui em Santa Catarina, é um número bem inferior de ocorrências que registramos no estado de Santa Catarina. Isso demonstra também a agilidade das defesas civis locais em comunicação com a Defesa Civil do Estado para que essas operações chegassem a esse resultado. Também temos um desalojado. Agora é bom diferenciar desabrigado e desalojado. O desabrigado é aquele que não tem condições de voltar para casa e precisa de apoio do Estado. O desalojado, ele pode retornar à sua própria residência ou tem alguma estrutura familiar que ele possa ser encaminhado. Então, o volume diante de outros cenários é bem baixo. O fato é que a Defesa Civil está mapeando agora todas as áreas afetadas e nós confirmamos aqui com a Defesa Civil os decretos de situação de emergência dos municípios que já chegaram aqui no estado. Então, nós temos Tijucas, Balneário Camboriú e Governador Celso Ramos. E a qualquer momento nós trazemos novas informações sobre o trabalho da Defesa Civil, todo esse monitoramento e também em relação a possíveis volumes posteriores de chuva nos próximos dias. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, obrigado Paulo César. Continua na Defesa Civil para trazer mais informações para a gente a qualquer momento. Uma situação muito complicada e como o secretário falou, a própria Defesa Civil foi pega de surpresa. Informação ao vivo tem prioridade. Susan Rodrigues está no meio de um alagamento em São José. Susan, conta para a gente como é que está essa situação aí. Um carro tentando ajudar o outro que tentou passar ali pela água, é isso? Exatamente, Felipe. Essa é uma cena que aconteceu durante toda a tarde aqui no bairro Cobrasol. Eu vou pedir para o Felipe Saião mostrar para vocês. Esse veículo está cerca de 2 horas aqui nesse ponto de alagamento, né? O carro acabou pifando por conta da água na tentativa de atravessar a Avenida Brigadeiro da Silva Paz. Esse veículo acabou ficando por aqui. Agora o resgate chegou, então, por familiares, amigos, e estão retirando o veículo. Como eu disse, uma cena recorrente aqui durante a tarde, isso porque o Cobrasol, que fica em São José, na Grande Florianópolis, teve diversos pontos de alagamento. A nossa equipe acompanhou toda a movimentação durante a tarde. Inclusive, quando nós estivemos aqui no início da tarde, a água estava batendo no nosso joelho. Era impossível transitar aqui, por exemplo, de carro, né? Alguns veículos acabaram se arriscando, muitos pedestres também acabaram passando por aqui, porque era a única alternativa. Pessoas ficaram ilhadas dentro de casa. Há pouco eu conversava com uma senhora que estava aguardando desde o início da tarde para sair da casa da filha. E há pouco, então, ela conseguiu justamente porque a água agora está baixando. Mas volta a chover forte aqui na região de São José, então isso preocupa os moradores, preocupa também a Prefeitura Municipal. Afinal, a previsão é que amanhã a chuva continue intensa aqui no município. Então, a orientação é para que os moradores permaneçam nas suas casas, não se arrisquem. Muitos moradores também tentando limpar os bueiros nessa situação. Então, é uma situação que coloca essa pessoa em risco.
A gente recebeu relatos de trabalhadores, a gente sabe que o bairro Cobrasol é uma região comercial, então muitas pessoas trabalham aqui, é um bairro grande de São José, e os funcionários relataram à nossa equipe que ficaram ilhados no prédio, né? Isso porque a água entrou no estacionamento subterrâneo, entrou no térreo e os funcionários acabaram ficando nos andares superiores. Ainda há funcionários ilhados, a informação é que ainda estão aguardando a água baixar para poder sair, para eles poderem sair do prédio. Além disso, Felipe, outros pontos de alagamento, não só aqui em São José, mas também na capital, na região continental da capital, o bairro Estreito, por exemplo, a via principal ali do bairro Estreito, que saindo das pontes dá o acesso à Fluviaduce, essa avenida acabou ficando então totalmente alagada. A Guarda Municipal precisou intervir utilizando os cones ali e ficou inviável a passagem. O desvio precisou ser feito pela beira-mar continental, viu, Felipe? E a situação por aqui agora é essa: a água está baixando um pouco, mas volta a chover, o que preocupa os moradores. Susan, deixa eu aproveitar e te perguntar de uma ocorrência que chamou bastante atenção aqui em Florianópolis, um ônibus que tombou bem na curva, na alça de acesso para a ponte Pedro Ivo. Tinham passageiros? Alguém ficou ferido? Exatamente, foi um ônibus da empresa Estrela, haviam cerca de 10 passageiros, mais o cobrador e o motorista. 2 passageiras acabaram tendo ferimentos leves, elas receberam atendimento médico ali no local. Equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros, trabalharam de forma integrada, assim como a Guarda Municipal de Florianópolis e também a Polícia Militar. A gente acompanhou todo o trabalho, cerca de 1h30, viu, para eles conseguirem então retirar o veículo que estava tombado na via. De acordo com as informações da própria Guarda Municipal, que fez ali o primeiro atendimento, foram eles que chegaram no local no primeiro momento, eles afirmaram que as testemunhas, né, os próprios passageiros afirmaram que por conta da descida, porque é naquela curva na Avenida Max Tirán, bem próximo ali ao acesso às pontes que ligam a ilha ao continente, e os passageiros afirmaram que havia um pouco de velocidade por parte do veículo. Claro, ali é uma descida, estava chovendo muito no momento do tombamento e por isso havia um excesso de velocidade, talvez por conta disso, de acordo com a Guarda Municipal, esse motorista tenha perdido o controle na curva. Ali diversos trabalhadores, né, ficaram por horas ali tentando tirar esse veículo, a ajuda do guincho. A gente acompanhou todo o trabalho, chovia muito no momento, a chuva não deu trégua e isso dificultou bastante o trabalho por ali, viu, Felipe? Obrigado, Susan. Felipe Saião, daqui a pouco eles voltam com mais informações ao vivo. E como a Susan falou, não se arrisque. Não adianta você tentar sair agora da sua casa, do seu trabalho, para pegar as avenidas, as ruas aqui de Florianópolis desse jeito. Você pode ficar parado ali no meio, o seu carro pode subir a água e você não conseguir mais sair ali do local. Então, não se arrisque. E realmente a volta para casa está sendo bastante complicada, por isso eu volto com a Márcia Dutra. Tanto que o prefeito Topázio, na sua rede social, já fez mais de um vídeo pedindo que as pessoas fiquem nos seus lugares, fiquem nos seus locais de forma segura, evitando realmente transitar pela cidade. Falando em trânsito, ainda ao vivo que está aí na Clock, está no centro da capital, no terminal integrado do centro. No início da tarde, vários ônibus foram suspensos, o trânsito foi bastante intenso, claro, durante toda a tarde. Agora parece que também, terminal lotado. Já passo para a Tainá, que atualiza para a gente ao vivo a situação. Tainá Clock, muito boa noite, bem-vinda. Traga as últimas informações daí, por favor. Boa tarde, Márcia, você que nos acompanha. Pois é, a situação aqui no centro é bem crítica, especialmente na Mauro Ramos e no terminal Cidade de Florianópolis, terminal velho, como a gente conhece popularmente. Está bastante alagado, a gente fez algumas imagens aqui pela tarde, mesmo o prefeito, todos os órgãos da Defesa Civil pedindo para que as pessoas não transitem pela região. Muitas pessoas insistem em transitar por ali, tanto a pé quanto de carro, o que é muito perigoso, mas as pessoas costumam transitar mesmo assim por esses locais aqui do centro, que está bem alagado ainda. A chuva ainda persiste, deu uma trégua agora por volta das 4 da tarde, mas agora já voltou a chover. E por conta de toda essa chuva, a gente também veio conferir a situação aqui no terminal integrado do centro, que está um verdadeiro caos, porque por conta também dessas interdições no norte da ilha, muitas linhas de ônibus foram suspensas. Mais ou menos 7 linhas, pelo menos, foram suspensas em direção ao norte da ilha, então nós viemos até a plataforma B para conferir. Vou fazer um breve passeio aqui para mostrar para vocês. Também fiz algumas imagens. E tem muitas pessoas aqui, conversei com algumas
que estão aqui desde as 2 horas da tarde tentando ir para suas casas. Agora já são 6 horas da tarde e ainda não conseguiram, ainda não tem previsão para os ônibus voltarem a circular. A última nota que a prefeitura acabou de liberar diz que essas restrições nos ônibus seguem, elas ainda vão ser mantidas, ainda sem previsão de voltar os ônibus para o norte da ilha, essas 7 linhas que estão totalmente suspensas, porque as vias estão completamente bloqueadas, não tem como passar, mas que assim que voltar, eles estão se preparando, o consórcio está se preparando para reforçar essas linhas na medida em que as vias sejam liberadas. E aí sim, a fim de garantir que as pessoas cheguem nas suas casas com segurança e também os horários serão estendidos até que o terminal, enfim, seja esvaziado. Agora até está tendo uma movimentação por aqui, a gente vai apurar se esses ônibus começaram a circular, acabou de ter essa movimentação por aqui. Em conversa também com algumas pessoas que estavam aqui esperando, perguntei se chegaram a simular uma corrida por aplicativo. Uma moça falou que sim e estava dando R$220 aqui do centro de Florianópolis até o norte da ilha. Mesmo que ela conseguisse uma corrida, se ela pedisse uma corrida, obviamente não teria como ir porque está completamente impossível de passar para o norte da ilha. Outra mulher também deu a sugestão de algumas linhas como a do Rio Vermelho que fosse liberada e passasse pelo Morro da Lagoa. Mas também não seria possível porque o Morro da Lagoa também segue até o momento interditado, completamente bloqueado. Agora, continuando falando do caminho para o sul da ilha, falando agora do sul da ilha, a SC 405 está bloqueada, o trânsito está sendo desviado pelo trevo da Seta e o acesso ao sul da ilha está sendo feito pela base aérea que foi liberada. O trânsito está um pouco lento, mas esse local foi liberado para que as pessoas lá do sul da ilha consigam acessar, ir para suas casas, enfim, continuar a sua rotina normalmente, apesar da lentidão, tem esse acesso. O trânsito ainda lento desde o túnel Antonieta de Barros até o acesso ao novo aeroporto. Até o momento, o que temos de precipitação acumulada nas últimas 72 horas na região da Armação é de 34 milímetros e na região da Lagoa da Conceição é de 95 milímetros. Por enquanto, é isso que nós temos de informação. Logo mais eu volto com mais informações por aqui. Com certeza, Tainá. Obrigada pelas suas informações. Se precisar, chama que a gente volta imediatamente com você. Tainá terminou a participação dela falando de volume de chuva até agora em algumas regiões. Sibeli Fávero já está ao vivo com a gente aqui no estúdio e traz mais completa essa informação. Sibeli, que chuvarada, hein? Muito boa noite, bem-vinda a essa nossa cobertura especial que começa com Cidade Alerta e naturalmente segue com o nosso ND Notícias. Boa noite, Márcia. Muita chuva, muito mais do que o previsto, muito mais do que o alertado. E a gente vai começar mostrando para você, em tempo real, Márcia, o volume de chuva registrado aqui, segundo o AgroConnect, que é o nosso monitoramento oficial do estado via Ipagre-Cirã. A gente pode até aproximar mais a imagem. Olha só, aqui a gente separou, Márcia, milímetros totais nas últimas 12 horas. Olha como assusta essa região aqui, ó, que é justamente Santo Antônio de Lisboa, que se a gente acompanhar nas imagens, que inclusive vocês já trouxeram aqui, justifica esse volume muito expressivo. E em diferentes regiões, a chuva foi registrada de uma forma mais volumosa ou menos volumosa. A Tainá falou da Lagoa da Conceição, que não teve um volume tão excessivo como outras regiões. E essa é uma característica do que a gente teve como sistema registrado que justifica essa chuvarada toda. A gente tem a atuação da circulação marítima muito forte, que é esse vento úmido que vem do mar. Tem as características do nosso relevo aqui, né? Que muito próximo ali no Baixo e Médio Vale do Itajaí, a gente já tem aquela área toda montanhosa, que acaba fazendo com que esse sistema e esses ventos úmidos, eles se repitam e não consigam atravessar. Ficam circulando nessa Exato. região. A gente vai trazer mais explicações mais à frente, mas só para quem está assistindo, para que já entenda por que essa potencialidade toda dessa chuva, a explicação, segundo a Ipagre-Cirã, é sim por conta da combinação dessa circulação marítima, que a gente vai continuar tendo a atuação dela aqui, inclusive amanhã, nas próximas horas,
junto com o sistema que se formou de baixa pressão, que é abastecido por umidade e calor. Então acabou que ficou algo muito forte, um combo muito forte que se formou justamente nessa área do litoral norte e aí também desceu para a Grande Florianópolis. Se formou nessa manhã, por isso que a gente teve toda essa precipitação acumulada no fim da manhã até agora no meio da tarde e ainda tem chance de se repetir. Agora olha só o contraste. Claro que a gente vai acompanhar, pode ser que os volumes sejam muito maiores, mas o que foi mapeado até agora pela Defesa Civil, os volumes esperados são esses também pela Epagre-Cirã. No oeste nem se fala, né? Quase zero de chuva, 1 milímetro, pode ser que nem chova. E aí a gente tem uma diferença muito grande. 12 milímetros na capital, 19 em Itajaí, Joinville, que também choveu bastante, 16, Criciúma, 11 milímetros. Então, se confirmar, hoje é o dia da chuva. Por conta da circulação marítima, pode ser que mude, pode ser que a gente tenha um pouco mais de volume para amanhã também. E é claro que a gente vai seguir acompanhando. E por conta disso, a gente tem o risco de deslizamento, como a gente sempre traz também no ND Notícias, né, Márcia? O risco muito alto é a cor vermelha e é o que a gente tem justamente ali em boa parte, né, do litoral norte, mas na parte ali de Balneário Camboriú, Itajaí. E a parte mais norte da nossa ilha. Exatamente, que é onde mais choveu. Muito bem, Cibele Fávero, obrigada por enquanto. Claro, ela traz daqui a pouquinho mais informações e a gente segue com a cobertura de Felipe Croix. Felipe, é contigo. Cibele, obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando todos os detalhes. Vamos ao vivo agora com o Paulo Metlin, que está ao vivo com o prefeito de Itapema, um dos municípios que foi mais atingido. Inclusive, lá o prefeito entrou na água, estava ajudando as equipes da Defesa Civil e, inclusive, o Metlin está lá no barco junto com o prefeito. Metlin, traz os detalhes para a gente, por favor. Boa noite para você. Oi, Croix, ótimo início de noite a você, a todos que nos acompanham. Estamos aqui em Itapema, que fica a 67 quilômetros da capital do estado, Florianópolis, uma cidade de quase 75 mil habitantes, um pouco mais de 75 mil habitantes. Chove aqui desde ontem. Você sabe, um prefeito aqui de algumas famílias. Prefeito Shepa, boa tarde, ótimo início de noite para o senhor. Como está sendo realizados os trabalhos por aqui? Eu só quero agradecer, né, toda a equipe da Prefeitura, da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, legendários, várias igrejas envolvidas e voluntários que desde as 7 horas da manhã estão envolvidos. Nós estamos ainda em fase de resgate, né? Então a gente está com abrigos aí na ponte, na igreja. Tivemos 2 pontes também que caiu, onde dá acesso ao nosso hospital, 714, no bairro Várzea, passou de quase 2 metros de altura. Então a gente está em fase de resgate ainda, né? Nossa perguntado de 2 pontes, o senhor destacou bem, fica próxima ao hospital. É o ponto mais emergencial aqui em Itapema? Com certeza, lá dá acesso ao nosso hospital, a gente já decretou estado de emergência, né? Então a gente vai o mais rápido possível. Eu também quero agradecer o prefeito de Porto Belo, de toda a nossa região, do Rio Grande do Sul, de Gramado, de Porto Alegre, que nos ligaram e estão nos enviando ajuda da cidade de Itapema. Com certeza, na Várzea é o ponto mais urgente da nossa cidade. E o bairro Ilhota também, com muitos e muitos pontos de alagamento também. Prefeito, Bem, o nosso sinal está um pouco complicado. É claro, a gente está lá no meio dessa situação. Você vê as imagens aí do prefeito em meio à chuva, em meio à situação ali para realmente conseguir salvar vidas, resgatar pessoas. É claro, com a internet a situação é bem complicada. Inclusive, em Governador Celso Ramos, os moradores relatam que estão sem internet, sem conseguir se comunicar nem mesmo por telefone, porque lá a situação realmente foi muito grave, muitos bairros atingidos, deslizamento na SC 410, que é a SC que leva lá para Governador Celso Ramos, para Ganchos, para Calheiros, para Palmas. Então, essa é a situação em todo o nosso estado. Assim que o Metlin conseguir reconectar, para a gente voltar a conversar novamente com o prefeito e também para ele relatar o que ele viu lá em Itapema e o deslocamento daqui de Florianópolis até lá como foi, a gente traz o Metlin novamente. Bem, agora... Voltou aqui, vamos voltar então com o Metlin. Metlin, agora com o sinal restabelecido. O que você viu no deslocamento até Itapema? E peço para que você volte a conversar também com o prefeito que está aí trabalhando desde o início da manhã. Ô, Croix, a gente saiu no início da tarde da cidade de Florianópolis
E antes a gente passou para abastecer em um posto de combustível no bairro Agronômica. A gente já percebeu que tinha muitas dificuldades ali, alguns carros, inclusive, submersos. O Susan Rodrigues deve ter trazido isso anteriormente e era um verdadeiro caos, né? Por isso que a gente pede para as pessoas saírem nas próximas horas, precisariam sair nas próximas horas, não saem, principalmente de moto ou de carro. A gente pegou muita chuva na capital do estado. A gente veio pela BR, saímos de Florianópolis, pegamos um pouco de chuva até a cidade de Tijucas, depois o tempo foi melhorando e essa era a previsão do tempo, melhorar mesmo durante a tarde, início da noite, para voltar a chover nas próximas horas, é o que indica a previsão da Epagre-Cirã. Chegamos na cidade de Itapema, já pegamos um pouco de rescaldo, principalmente no bairro Morretes, e onde fica a capela que o prefeito citou mais cedo, foi montado um abrigo. Eu vou trazer uns dados aqui que apurei durante a tarde. 2 abrigos abertos na cidade de Itapema, um deles no bairro Morretes, dentro de uma capela. Lá cerca de 30 pessoas já estão acomodadas, recebendo alimentação. Tem espaço para o banho, é claro, porque essas pessoas saem assustadas de casa e muitas vezes perderam quase tudo. Saem literalmente. Bem, volta a travar nosso sinal, é claro, a situação é essa em vários pontos do estado, mas daqui a pouco o Metlin vai voltar com mais informações de Itapema e também para contar esses dados, né, de como é que está a situação em Itapema. Bem, mas outros municípios também estão em uma situação bastante complicada. Um deles é Balneário Camboriú, que já está nessa situação desde o início da manhã também. Muita lama descendo ali das encostas e seguindo em direção à praia. A praia central de Balneário Camboriú ficou devastada. Quem olha a imagem da praia central de Balneário Camboriú realmente se impressiona, né? Há poucos dias a gente via ali a praia lotada de turistas e hoje a praia ficou cheia de lama, a lama chegando também no mar e a parte ali das praias de todo o nosso litoral ficaram dessa cor aí, marrom por conta da lama. E a gente vê as imagens da chuva que realmente devastou o nosso litoral aqui de Santa Catarina. Para falar sobre Balneário Camboriú, eu chamo agora a Márcia Dutra. É isso aí, porque eu já estou indo para Balneário Camboriú, a prefeita Juliana Pavan está na ponta do link, conversa com a gente também. Prefeita, boa noite. Bom, a sua primeira imagem já mostra a sua sensação nesse momento. É uma tristeza tudo que a cidade vive desde cedo, né, prefeita? Uma preocupação muito grande, né? Porque, enfim, nós que queremos cuidar e buscamos a todo momento cuidar da cidade, se deparar com uma surpresa desagradável e preocupante como essa, realmente nos traz aí um sinal de alerta e uma preocupação muito grande. Infelizmente, hoje pela manhã, logo cedo, nós fomos pegos de surpresa com fortes chuvas, né? Chuvas torrenciais e que eu já digo para vocês, né? O que choveu hoje pela manhã, na quinta-feira, era previsto para o mês inteiro de janeiro. Tanto que a própria Epagre ontem emitiu uma projeção de que ia chover cerca de 39 milímetros, mais ou menos. E os dados pluviométricos atuais já nos mostraram que choveu quase 200 milímetros somente na manhã de quinta-feira. Ou seja, nesse período de apenas 6 horas. O que era para chover o mês inteiro, choveu hoje pela manhã. Então, tudo isso nos trouxe um alerta muito grande, né? Até porque nós estávamos ali, enfim, todos direcionados com as secretarias competentes, as forças de segurança, para atender o mais rápido possível todas as pessoas. Tivemos ali bloqueio de algumas vias aqui na nossa cidade para garantir ainda mais segurança para quem estava transitando. Tivemos bloqueios, inclusive, de algumas regiões. Aconteceram alguns deslizamentos no bairro Ariribá, bairro das Nações, outras possíveis áreas, né, que estamos em estado de alerta para que não ocorra esses deslizamentos. Então, de fato, imediatamente, nós determinamos que fosse aberto 3 abrigos em Balneário Camboriú. Infelizmente, a nossa cidade não possui um plano de ação, de emergência climático para poder atender de forma ágil, né, situações como essas, né, que a natureza acaba nos impondo.
Mas, em função disso, já nos reunimos com o gabinete de crise, hoje pela manhã, logo cedo, onde já foi direcionado todo mundo realmente para a rua para poder atender o mais rápido possível e com segurança todas as pessoas. Algumas pessoas de forma burocrática, trazendo agilidade naquilo que foi necessário, que posso mencionar a questão do decreto emergencial que nós assinamos hoje pela manhã, pedindo realmente a atenção devida aqui para a nossa região. Prefeita Felipe Croix, aqui, quero perguntar para a senhora como é que fica a orientação para os moradores de Balneário Camboriú, para os turistas que estão na cidade, para o que fazer nesse momento, né? Porque as pessoas veem essas cenas, olham pela janela, fica desesperado e não sabe o que fazer, muitas vezes se coloca em risco, tentando atravessar ruas que estão alagadas, tentando passar com veículos em locais que estão alagados. Qual que é a recomendação da Prefeitura para os moradores e turistas que estão em Balneário Camboriú nesse momento? A recomendação, né, agora as chuvas elas deram uma trégua, pararam, graças a Deus, porém nós tivemos um grande volume de chuvas em algumas regiões que também estão cessando e agora em função disso as nossas equipes estão em loco para poder buscar essas famílias que estão em regiões que o solo é encharcado. E isso acaba nos trazendo a preocupação, como eu falei ali, da questão de possíveis deslizamentos. Algumas famílias já foram direcionadas para os abrigos, nós não temos um número expressivo de pessoas nos abrigos, graças a Deus. Algumas pessoas buscaram ajuda com seus familiares, mas eu peço, não retornem para suas casas caso a sua residência esteja aí comprometida com o solo encharcado. É importante destacar que todos os nossos abrigos estão recebendo voluntários, enfim, as doações que nós estamos aqui pedindo para todas as pessoas, colchões, alimentos, enfim, ração também para os animais, água, para que nós possamos direcionar lonas, telhas, enfim, porque infelizmente nós assumimos o governo com estoque zerado, sem nada. A Defesa Civil não estava preparada para isso. Porém, nesse momento, é uma força-tarefa onde nós reunimos todos os 19 vereadores na tarde de hoje. Eu, Juliana Pavan, pedi ajuda para que todos nos pudessem ajudar numa campanha de doação e preparar o município de Balneário Camboriú. Se nós somos pegos de surpresa hoje pela manhã, nós temos que estar preparados para possíveis, enfim, novos acontecimentos, né? Peço que, meu Deus, isso não ocorra novamente. Mas nós precisamos estar preparados para atender essas famílias. Quero, inclusive, destacar os canais, né, para que as pessoas possam entrar em contato no 153, que é da Guarda e dos Agentes de Trânsito aqui em Balneário Camboriú, a Defesa Civil 199, todos estão a postos, inclusive a própria Secretaria de Obras, o próprio presidente da EMASA também, todos estão a postos para buscar o mais rápido possível a recuperação dessas vias. Tivemos, inclusive, algumas vias que foram diretamente bloqueadas para garantir, como já mencionei ali, a segurança de quem estava transitando. Prefeita, para a gente fechar, a senhora chegou a falar com o governador? O governador do estado nos ligou hoje pela manhã, se colocando à disposição, né, aqui de Balneário Camboriú. O próprio Fabiano, da Defesa Civil do estado, já entrou em contato comigo 2 vezes, para direcionar, enfim, doações, ajuda para Balneário Camboriú. O prefeito Egídio de Blumenau encaminhou 2 profissionais, 2 geólogos aqui para a nossa cidade, que Balneário Camboriú não tem. Nós solicitamos e imediatamente ele enviou esses 2 geólogos da Defesa Civil de Blumenau para que eles pudessem estar aqui em Balneário Camboriú com os guardas municipais, para que eles possam fazer agora todo o diagnóstico dessas áreas que podem ter deslizamentos. Né? Então, é importante, como já te falei, trabalhar com a prevenção, o cuidado, mas mais do que isso, ações imediatas, para que possamos ter esses dados concretos nas mãos aí e conter possíveis, enfim, novos fatores que possam acontecer. Prefeita Juliana Pavan, obrigada por nos atender. Espaço aqui naturalmente aberto para se precisar. Uma boa noite para a senhora. Volto